E aí, Bionix, beleza? Tô passando aqui no começo desse vídeo para estar avisando vocês que se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você já é inscrito também faz isso, não custa nada, faz isso. Enfim, agora que você já é inscrito do canal, chega de enrolação e bora pro vídeo. E aí, Bionix, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Bionix, estou aqui hoje para falar sobre uma teoria que eu estou pensando muito sobre isso recentemente. Uma teoria de Deltarune. Olha aí, né? O canal agora começou a virar canal de teoria, né? Não, calma. O canal não vai virar canal de teoria, tá? Eu só tô fazendo a teoria porque, de uma certa forma, eu gostei bastante do Deltarune. Bionix, estou aqui hoje para falar sobre Spenton e Mike. No começo eu achava que o Spenton era o próprio Mike, mas acabei descobrindo algumas coisas interessantes. Bionix, antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. E bom, vamos falar então, né, que quem carambas é realmente o Spenton e quem é o Mike, beleza? Tá. Primeiramente, temos que saber quem é o Spenton e quem é o Mike, certo? Galera, o Spenton é aquele que vocês já conhecem, é aquele que é o vendedor que a gente conhece logo após a cena da rainha perseguindo a Noelle. A gente vai... Após, né, a cena do carro, onde ela manda pela primeira vez a gente pegar a banana e tal, no trânsito, a gente meio que para no trânsito porque tá tendo muitos carros na frente e a gente não pode atravessar a rua. Pra gente poder atravessar, a gente tem que dar a volta, ativar o farol, né, o sinal verde, né, para os carros poderem seguir, né, suas direções. Após você ativar, né, o farol e tal, o Spenton vai aparecer numa lata de lixo. Lá é a primeira aparição do Spenton. Ele inclusive vai falar, né, que ele é o maior vendedor do mundo e tal. E a gente tem que negociar com ele. Ele vai começar a querer negociar com a gente, tipo, você tem algo que eu quero. Você tem algo que brilha dentro de você que eu não tenho, né? Que é, no caso, a nossa alma. Depois disso, ele vai ficar na lojinha dele lá no lixo. É só você voltar, né, o jogo inteiro após você enfrentar o Baird, né, pela primeira vez no jogo nos carrinhos da montanha russa, né? Após você derrotar ele e tal, a montanha russa não tá completa e aí a gente cai no lixão. Se em vez da gente ir reto, a gente volta e lá tá a lojinha dele pela primeira vez, né? E aí vai estar lá o Spenton. Tem como a gente negociar com ele lá, né? Falar com ele, inclusive. Tá, beleza. Aí até agora você... a gente conheceu um pouco do Spenton. Vamos falar algumas coisinhas que quando você volta lá na loja dele, né? Ou melhor, quando você vai na lojinha dele pela primeira vez, ele vai falar umas coisas um tanto interessantes. Por exemplo, se você pedir para ser amigo dele, ele vai falar: Chris, não sei por que você tá pedindo isso, né? Tipo, a gente já é amigo, já te considero um amigo, já somos amigos. E ele vai falar algumas coisinhas e daí, né, ele, né, dá uma bugadinha e fala, né, hiperlink bloqueado, né? Aquele bug que dá nele do nada, que é muito aleatório e esquisito. E do nada, ele solta o nome Mike. Quando ele solta o nome Mike, ele buga. Ele é como se ele tivesse desligado
É como se, né, o que está controlando o Spenton desligasse ele. O Spenton é uma marionete, então vamos supor que as cordas foram, entre aspas, cortadas, beleza? E ele desliga do nada. E os olhos dele ficam como se fosse uma tela de televisão antiga, sem sinal de antena, sabe? Aquela tela branca cheia de chiado e tal. Os olhos dele ficam assim e, né, ele buga quando fala o nome Mike. Inclusive, algo pede ajuda pro Chris, né? Tipo, você pode me ouvir? Está me ouvindo, né? Me ajuda, sabe? É como se algo dentro do Spenton estivesse pedindo ajuda. Eu fiquei um pouco desconfortável com isso, né? Quando eu gravei a série e tal. Eu não entendi muito bem o que isso estava significando. Mas eu pesquisei um pouco melhor e talvez eu estou começando a entender. Pois, como eu não prestei muita atenção nos diálogos, eu não entendi direito. Mas após eu rejogar o jogo, eu entendi o que significava. Tá, mas espera aí. Quem caralhos é o Mike? Bionix, Mike não é nada mais e nada menos do que o cara por trás da TV no final do capítulo 2 de Deltarune. Sabe, após o Chris abrir uma nova fonte, o Mike aparece dentro da TV sorrindo. Mas você fala, não tem como ser o Mike, né? O Mike é o Spenton. Calma lá, eu vou chegar aí. Né? Após você, né, o Chris fazer a abertura da fonte e tal, o Mike aparece dentro da TV sorrindo. Que reforça que talvez, né, o Mike seja a TV e tal, né? E uma coisa que comprova isso é o fato de que o próprio Spenton fala que o Mike sempre está, entre aspas, dentro da TV. O próprio Spenton fala isso. O Mike sempre está dentro da TV. É como se ele estivesse vendo tudo, manipulando tudo, assim como o Gaster. Lembra o que eu falei do Gaster e tal? Então, quando você vai na loja do Spenton, ele vai falar do Mike, ele pede para você buscar um disco. Esse disco estará dentro do porão do Castelo da Rainha. Chegando lá, Bionix, você vê algo... Cara, é sério, tipo, depois que eu gravei, né, o episódio e tal, eu literalmente não dormi à noite. Porque eu fiquei lembrando aquela imagem que eu vi. Meu amigo, eu não gostei nada do que eu vi. É algo muito assustador e muito creepy, pra falar a verdade. Mas Bionic, por quê? Simples. Quando eu fiz o vídeo do boss secreto, né, o Spenton, do capítulo 2, quando você vai descer, né, quando você entra no porão e você vai pelo lado esquerdo, em vez de ir pelo direito, porque tem uma barreira bloqueando o teu caminho, e você tem que descer para poder desligar, né, a energia da barreira lá e tal. Antes de você conseguir descer, né, aparecer o elevador e tal, quando você vai, não tem nada. Aí você volta, a porta, né, por onde você entrou, a entrada, né, por onde você entrou, ela some. Aí você fala, peraí, a Undertale tá ficando meio .exe aqui, o que é isso? Aí você avança de novo, você avançando, ele vai aparecer muito rápido. Mas quando eu gravei né, a série normal, eu consegui ver algo. Vamos lá. Aparece isso que vocês estão vendo na tela. Essa coisa sorrindo e olhando pra gente. Aparece um sorriso muito macabro olhando você. Aliás, quando você está falando com o Spenton na loja dele, ele solta o nome Mike e tal, beleza. Só que tem um porém, quando ele fala Mike, né, ele buga e tal, né, é como se tivesse dado um pane no sistema dele, né, e, né, ele buga, né.
essa coisa que pediu socorro talvez não fosse o Spenton. Talvez fosse o Mike? Sim, talvez poderia ser o Mike, né, tipo, interferindo o Spenton e pedindo uma falsa ajuda. Pois como ele está manipulando o Spenton, ele pediu uma ajuda, né, uma emboscada, justamente para você pegar o disco e fazer a merda, né? É por isso que quando você vai no porão e tal, ele tá lá observando e sorrindo. É como se ele estivesse lá apenas para ter certeza de que o Chris estaria lá, né? Ele estaria lá observando, né? Tipo, ah, então você realmente veio, né? Algo desse gênero. E por isso ele tá lá observando. Então o Mike é como se ele, assim como o Gaster, Mike também estivesse manipulando. Mas ele estaria manipulando o Spenton, ou controlando o Spenton, ou observando todos os movimentos do Spenton. Vocês lembram lá no Castelo da Rainha, o mordomo do castelo e tal? Ele fala que depois de uma ligação entre o Spenton e uma pessoa misteriosa, foi aí que o Spenton mudou. Então talvez fosse o Mike ou o Gaster que tivesse ligado para o Spenton e de certa forma isso mudou o Spenton. Talvez eles tivessem feito alguma lavagem cerebral no Spenton, talvez, o que fez ele mudar. Ou talvez Mike fez algum barulho que fez o Spenton mudar e o manipulasse. Então talvez Mike seja, né, o novo boss do próximo capítulo. Talvez a gente enfrente o próprio Mike no capítulo 3. Não sabemos ainda, tudo é possível. É apenas uma teoria. Lembrando que, né, como eu falei, o Mike, ele é, né, esse sorriso macabro e ele aparece, né, no final também. Que é muito estranho e muito perturbador. Antes, então o Mike, ele tá por trás de tudo, assim como o Gaster. Talvez o Gaster fez algo com o Mike e agora o Mike fez sua vítima também, né? No caso, o Spenton. E não é à toa que quando a gente derrota o Spenton no modo New, né? O boss secreto, ele mesmo afirma, né? Tipo, no fim das contas eu não passei de uma simples marionete, né? Eu nunca teria minha liberdade. Ou seja, o Spenton sempre foi uma marionete. Ou talvez não, talvez ele se tornou uma marionete por causa do Gaster. Ou o Gaster fez algum experimento com ele e tal, né? Mas por causa do Mike ele ficou louco também, né? Aliás, quando você derrota o Spenton, pega a possível alma dele, você também ganha um cristal sombrio. Se você for, né, no seu inventário, analisar o cristal sombrio, vamos lá. Você vai ver por um milissegundo, o Chris vê, né, no caso, um laboratório. Tá aí, Gaster, é o Gaster, temos certeza agora que é o Gaster por trás disso. Então, de uma certa forma, Mike e Gaster estão envolvidos nisso, pois Mike influenciou Spenton e controla seus movimentos, já que o Gaster fez, né, as pesquisas e experimentos. Lembrando, após derrotar o Spenton, além do cristal, se você voltar para a loja do Spenton, que estará fechada, todos os outros vendedores que possivelmente eram amigos do Spenton, né, antes de tudo, eles vão estar lá. Todos eles estão lá. Todos. E cada um vai dizer umas coisinhas bem interessantes sobre o Spenton, contando um pouco, né, sobre o Spenton e tal. Um deles diz que o Spenton, assim como eles, era normal. Ele era um simples vendedor, né, que queria vender as coisas também. Porém, suas vendas não estavam dando certo de uma certa forma. Não estavam vendendo para ninguém e ninguém dava bola para o Spenton. E não estava rendendo nada para o Spenton. Outro vendedor diz que Spenton recebeu uma ligação. E essa ligação mudou tudo. De repente o Spenton subiu na vida. Ele literalmente virou, né, no caso,
o maior vendedor do mundo e até foi se hospedar num dos quartos de hóspedes do castelo da rainha. E então outro vendedor fala que o Spenton, né, ele mudou, né, ele nunca mais foi o mesmo, ele mudou, tudo deu certo para ele, porém do nada as coisas, né, caíram, despencou a vida dele, virou de ponta cabeça, basicamente isso, e tudo caiu na vida dele, né, é como se, né, as coisas tivessem sido arruinadas, né, tipo, do nada. Ele foi até despachado do castelo da rainha, né? E antes dele, né, ter sido despachado, o último vendedor, ele é o Azul, se não me engano. Ele fala que que ele estava indo visitar o Spenton. E o mordomo fala que ele recebeu uma ligação, né, no castelo da rainha. Essa ligação, né, aconteceu alguma coisa e o mordomo ouviu um barulho. E, né, tá estranho, né? E, né, daí chegou, né, o tal vendedor que possivelmente era amigo do Spenton, né? Tipo, vou visitar meu amigo e tal, né? Pra ver como ele tá. O vendedor azul, ele diz que quando ele entrou no quarto do Spenton não tava mais lá. Spenton não tava mais lá e ele diz que apenas o telefone tava pendurado, né, pelo fio, né, aqueles telefones antigos e tal, né, tava apenas pendurado. E quando ele foi colocar, né, tipo, e ele fala, né, que dava até para ouvir ainda a ligação, como se tivesse alguém ainda na ligação esperando e tal. E ele fala que ele colocou, né, o telefone na orelha e quando ele colocou, ele ouve um barulho de lixo, ou seja, mais uma coisinha do Gaster aí, né? Olha que interessante. Mas Bianca, sim, o Gaster. Sim, então foi realmente o Gaster que fez o Spenton, né, ficar doidão de vez, né? Tipo, né, alguma coisa o Gaster fez e o Spenton, né, despirocou de vez. Então, tudo que a gente sabe até agora sobre o Mike e o Spenton, e o Gaster também, né? O Gaster sim tá no jogo, ele tá nesse universo, né? Farei até uma teoria que comprova que ele tá no jogo sim, beleza? Mas enfim. Então o Mike, ele é aquele carinha que aparece, né, no final, na TV. Gaster fez alguma coisa com o Spenton, fez ele ficar absurdamente louco e tal. E não é à toa que quando a gente enfrenta o Spenton, né, no modo New, o Spenton fala, né, Chris, né, você não quer lutar comigo, então, lembrando, isso só funciona se você poupar o Spenton, tá? Se você matar ele, ele não vai falar isso. Ele vai falar, né, tipo, então, Chris, né, mesmo eu te atacando e tal, você está finalmente devolvendo retribuindo minha generosidade, você está me libertando, né? Tipo, é como se o Spenton estivesse agradecendo mesmo pela sua liberdade. E aí o Spenton fala, né, que, eu entendo, né, você tá apenas querendo ser meu amigo mesmo, né? E aí ele fica todo felizão. E aí então o próprio Spenton fala, né, tipo, Chris, corte, né, o último fio e me liberte, né? Finalmente você é um cara livre, né, disso e tal. É como se ele estivesse, né, finalmente se libertando das mãos do Mike e do Gaster, né? Basicamente é isso. E ele fala, né, finalmente vou ter minha liberdade, né? Tipo, céus, mamãe, veja-me brilhar, né? E aí você, né? Caramba. Aí você finalmente corta, né, a corda e, né, não mudou nada. Aí então parece, né, Spenton, né, todo, né, podre, basicamente, né, e aí ele fala, né, tipo, no fim das contas, realmente, eu não passo de uma marionete, nada mudou mesmo na minha vida, entendeu? Mas de uma certa forma, a gente libertou o Spenton do Mike e do
do Gaster. Então, o Gaster fez alguma coisa com o Spenton e o Mike, ele tava, tipo, observando o Spenton e vendo todos os seus movimentos. É como se o Mike, ele estivesse dentro do Spenton apenas para observar todos os seus movimentos. Então, né, é por isso que às vezes o Spenton buga. É por causa do Mike. Né, o Mike tá ali observando tudo, né, os movimentos do Spenton e tal. E não é à toa que, né, o Spenton tá daquele jeito. Pois o Spenton, né, após ter recebido a ligação do Gaster, ele ficou, né, diferentão, né? Ele mudou de vez. E isso piorou ele, né, de uma maneira absurda, né? Mas a gente consegue libertar o Spenton e o Spenton se ajunta com a gente da mesma maneira do Devil. Vou fazer uma teoria, né, do que pode ter acontecido com o Devil também. Não prometo nada, mas vou tentar, né, descobrir algumas coisas sobre o Devil, beleza? E vou também tentar fazer uma teoria sobre, né, tudo que comprova que o Gaster tá no jogo. Inclusive, tem várias coisas que comprovam sim que o Gaster tá no jogo sim, tá? Muita coisa mesmo. Além do fato de que o próprio Spenton, né, um dos vendedores lá, o mordomo, né, fala, né, que quando colocou o telefone na orelha, ouviu lixo, né? E também tem um bunker, né? E o celular do Chris, quando a gente liga, faz o mesmo barulho da sala do Gaster e tal. E antes, essa é minha teoria. Eu não tava entendendo direito, né, quem era o Mike e tal, mas depois que eu rejoguei, vi o diálogo do Spenton e tal, e aí foi que eu entendi que o Mike, na verdade, é aquele cara do final do capítulo 2, e quando você vai fazer o boss secreto, ele também tá ali. Ele aparece por um minissegundo, mas dá pra ver, é o mesmo. No momento eu até achei que era o próprio Spenton, por causa dos olhos, a cor dos olhos. Mas depois eu notei que não, aquilo ali não é nenhum óculos, né? O Spenton, na verdade, ele não tem olhos, né? Amarelo e acho que é rosa. Na verdade, aquilo lá é um óculos dele. Só que não, aquele bicho que aparece, né? O Mike, no caso, são os próprios olhos dele. Inclusive dá pra ver a pupila, né? Do olho, né? E tal, né? Então, realmente, aquilo ali são olhos dele mesmo. Então, talvez seja o Mike mesmo. Ou talvez, né, o Mike seja um outro tipo de coisa e tal, mas eu acredito que aquele é o Mike, de certa forma. Senão o Spenton não ia falar, né, tipo, o Mike é um cara que tá sempre na TV. Não teria motivo pro Spenton falar aquilo, né, e tal, né. Mas enfim, Bionis, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Deixa o like, se inscreve no canal. Não sei se faltou alguma coisa aqui pra falar sobre o Spenton e tal, e do Mike, né. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou tentar trazer outra teoria e tal. Mas enfim, tamo junto. Valeu e falou, Bianx. Tamo junto.